Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais esse podcast. Eu sou a Thaís Marello, acompanha os meus conteúdos aqui, sabe que eu dei uma boa sumida, né? Muita coisa aconteceu nesse tempo. Eu engravidei, eu tive um filho, meu filho já vai fazer 6 meses, já vai comer comida, enfim, muita coisa acontecendo. Eu não poderia fugir disso, sabe? Apesar que eu tenho vários motivos para estar um pouco distante, eu falo disso no Instagram. Se você não me segue, me segue lá, @ThaísMarello. Mas assim, eu tenho os meus motivos para estar um pouco mais distante, mas eu não posso deixar completamente isso de lado, porque faz parte de quem eu sou, ajudar as pessoas de alguma forma e falar de Jesus, enfim. E eu espero que esse podcast, assim como vários outros que eu faço, te ajude, realmente te leve a um nível de conhecimento sobre si mesma e sobre Deus mais profundo. E no podcast de hoje, a gente vai falar sobre perfeccionismo. O perfeccionismo é apenas um defeito disfarçado de qualidade ou uma qualidade disfarçada de defeito? Então, talvez você, assim como eu, também pense que o perfeccionismo é só alguém que quer fazer as coisas perfeitamente. É só alguém que vai deixar de fazer várias coisas porque não saiu perfeito. Afinal, perfeição, ela não existe. Enfim, eu sempre me chamei de perfeccionista e eu lembro que muitos anos atrás, quando eu fiz entrevista para um emprego, sei lá, um estágio, não me lembro, eu disse, de todos os defeitos, porque na entrevista perguntava qual eram meus defeitos, um dos defeitos que eu disse foi perfeccionismo. E eu disse no sentido de, as pessoas vão querer funcionário perfeccionista, porque ele vai querer fazer as coisas com excelência, não é mesmo? Então eu posso usar esse perfeccionismo, que é o meu defeito, para se passar como qualidade. Só que o que eu não sabia era que o perfeccionismo é um dos defeitos mais horríveis e prejudiciais para nossa saúde mental, emocional e que fere não só a gente, como as pessoas que estão ao nosso redor. Como assim, Thaís? Então, o Senhor me levou a estudar um pouco sobre o perfeccionismo sem ao menos eu querer. Realmente eu não me lembro de falar, nossa, vou ler coisas sobre perfeccionismo, mas eu encontrei livros quase que um atrás do outro, assim, que eu li nos últimos meses, que acabavam falando sobre o perfeccionismo, e eu acabei descobrindo coisas que eu não fazia a menor ideia. E como é um assunto muito importante, que é meio banalizado, sabe? Eu gostaria de vir aqui falar com vocês. Nós, perfeccionistas, nós buscamos uma perfeição que no fundo a gente sabe que não existe, mas a gente sofre e a gente vive de uma forma desesperada, porque realmente a perfeição é inatingível, porque ela não existe para nós, seres humanos. Então é uma busca desenfreada, desesperada e exaustiva nessa caminhada de ser perfeito. E não só essa busca que nos machuca e que é exaustiva, mas tudo que vem junto com ela. E hoje, infelizmente, eu não vou poder compartilhar com vocês uma cura que eu vivi nessa área, porque eu ainda estou vivendo um processo, um aprendizado dia após dia em relação a isso. Eu tenho vivido, nesses últimos meses, em função de aprender a lidar com o meu perfeccionismo e com tudo o que o perfeccionismo acarretou na minha vida. Por isso também eu tenho estado ausente daqui, da internet, enfim, das coisas que eu tenho feito, porque eu realmente senti de Deus que esse era humano para cuidar de mim, sabe? Emocionalmente e mentalmente. Um dos livros que eu disse pra vocês que fala um pouco sobre perfeccionismo, um pouco não, que fala muito sobre perfeccionismo, que foi assim, realmente um soco no estômago, ele se chama Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. E se você sofre, com essa busca pela perfeição, você necessita ler esse livro. Esse livro é muito importante, vai transformar a sua vida. Esse livro tem um capítulo que fala exclusivamente sobre o perfeccionismo e foi através dele que eu comecei a entender o quão grave era esse assunto na minha vida.
E eu vou ler alguns trechos desse livro para você entender o que eu tô falando, porque realmente o que a autora disse, assim, não tem como eu ficar falando além, sabe? Ela disse tudo. E ela é, claro, uma pesquisadora, ela sabe do que ela tá falando, ela estudou para isso. Então eu vou compartilhar algumas frases aqui para vocês refletirem junto comigo. Perfeccionismo é um movimento defensivo. É a crença de que se fizermos as coisas com perfeição e parecermos perfeitos, poderemos minimizar ou evitar a dor da culpa, do julgamento e da vergonha. Ou seja, agora o meu pensamento, o perfeccionismo, ele é a ponta do iceberg. Eu aprendi isso na terapia, inclusive também farei um podcast sobre isso. O perfeccionismo, que eu achei que era o todo da minha vida, sabe? Tipo, todo o defeito da minha vida é o perfeccionismo, na verdade não. O perfeccionismo é o ponto de partida dos outros defeitos que eu tenho, dos outros problemas. Porque é a ponta do iceberg. Quando um perfeccionista, ele acha que a vida dele é em torno do perfeccionismo, na verdade, os defeitos que ele tem, né, os problemas que ele lida é a partir do perfeccionismo. Pelo menos aconteceu isso na minha vida e eu creio que possa acontecer na sua também. O perfeccionismo faz com que uma avalanche de outros problemas nos atinjam e é esse o grande problema do perfeccionista. Não é o perfeccionismo em si, talvez bem controladinho ali, tudo bem. Realmente ele pode ser uma qualidade muito boa na sua vida. Eu vou falar mais pra frente sobre isso. Mas, na realidade, ele traz muita coisa negativa junto. E mais um trecho aqui do livro que eu quero ler com vocês diz assim: o perfeccionismo é um escudo de 20 toneladas que carregamos conosco, achando que ele nos protegerá, quando de fato é aquilo que realmente nos impede de sermos vistos. Ou seja, o perfeccionismo faz com que a gente fique paralisado, né? A gente sofre porque a gente não faz as coisas, porque a gente tem medo, porque a gente tem receio, porque a gente sabe que no fundo a gente realmente nunca vai fazer nada perfeito, então a gente não quer fazer nada. E uma outra frase aqui que eu quero falar muito importante diz assim: o perfeccionismo é um sistema de crença autodestrutivo e viciante que alimenta esse pensamento primitivo, entre aspas. Se eu parecer perfeito e fizer coisas com perfeição, poderei evitar ou minimizar os sentimentos dolorosos de vergonha, julgamento e culpa. O que isso quer dizer? Que muitas vezes um perfeccionista, ele sofre porque ele se sente rejeitado quando ele faz alguma coisa errada. Ele sente vergonha quando ele faz alguma coisa errada. Ele se sente julgado quando ele faz alguma coisa errada. E ele sente culpa porque ele não foi perfeito. Então, a gente acaba crendo nesse sistema autodestrutivo que alimenta os nossos pensamentos. Como se realmente ser, entre aspas, perfeito fosse nos excluir de viver a vergonha, né? A dor da vergonha, do julgamento e da culpa. E na real, a vida é vergonhosa e existe julgamento e a gente sempre vai lidar com a culpa e a gente precisa lidar mesmo com esses sentimentos e não alimentar eles, né? E o perfeccionismo, na verdade, ele acaba alimentando esses outros sentimentos também. Por exemplo, o sentimento da culpa. Quando eu não faço algo com perfeição, ou seja, nada na minha vida, eu me sinto culpada. Então, eu vivo culpada. Eu estou culpada porque eu não estou cuidando da minha casa como eu gostaria. Eu estou culpada porque eu não estou sendo a mãe como eu gostaria. Eu estou culpada porque eu não fiz tal coisa. E eu vivo com esse sentimento de culpa. E muito provavelmente, se você sofre com perfeccionismo, ou se você não sabe que sofre com perfeccionismo, mas sofre com culpa, muito provavelmente a raiz do seu problema está no perfeccionismo. E o livro fala mais uma coisa extremamente importante. Eu preciso muito que você preste atenção agora. O perfeccionismo não é a chave do sucesso. Na verdade, a pesquisa mostra que o perfeccionismo dificulta a conquista, pois está relacionado com depressão, ansiedade, compulsão e também com a paralisia da vida e a perda de oportunidades. O medo de falhar, de cometer erros, de não corresponder às expectativas dos outros e de ser criticado mantém o perfeccionista fora da arena da vida, onde a competição e o esforço saudáveis desenrolam. E o que isso quer dizer? Que o perfeccionista ele não vive, que o perfeccionista adoece,
que a ansiedade faz parte, né, de um perfeccionista. Porque você quer fazer as coisas com perfeição e não consegue, você quer fazer tudo com excelência e não consegue, você fica ansioso por aquilo. E em relação à depressão, nós sabemos que é o mal do século. É algo muito sério, gente. É muito sério. Não é um defeitozinho, bobinho. É algo muito sério. Ele pode ser a raiz de todos os males que você tem vivido neste momento. Essa angústia emocional e outros problemas que você tem, né? Mas aí agora você também deve estar pensando assim, tá, Thaís, então o perfeccionismo é um monstro de 7 cabeças e como eu vou lidar com isso? O que eu vou fazer? Eu posso dizer pra você, com base num outro livro que eu li, na verdade eu estou lendo e tem sido transformador na minha vida, mas transformador de verdade, eu indico muito pra vocês, que ele se chama Autocompaixão, da Kristin Neff. Vou ler aqui pra vocês. O perfeccionismo tem a ver com a determinação de fazer o seu melhor. Esforçar-se para alcançar padrões elevados pode vir a ser uma característica produtiva e saudável, mas quando todo o seu senso de autoestima é baseado em ser produtivo e bem-sucedido, o fracasso simplesmente não é permitido. Nesse caso, o esforço para alcançar a perfeição torna-se tirânico e contraproducente, ou seja, o oposto, né? O que vai contra tudo isso. O que acontece? O perfeccionismo ele é positivo, sim, com equilíbrio. O perfeccionista saudável, ele quer atingir padrões elevados e ele sem buscar a perfeição. Ele realmente vai se esforçar para fazer as coisas com excelência. Agora, um perfeccionista que é realmente doente, com perdão da palavra, né, porque eu não sei qual palavra poderia encaixar nisso, ele busca uma coisa que não existe. E é realmente uma corrida inútil, um esforço inútil. Então, né, no meu caso, eu tive que buscar ajuda, começar minha terapia novamente, porque realmente eu não sabia mais como lidar com isso. Porque, como eu disse, o perfeccionismo era a ponta do iceberg, tem mais uma enxurrada de problemas que acarretou na minha vida. Então, para eu conseguir lidar com tudo isso, eu precisei de ajuda. E talvez você também precise, e tá tudo bem, tá? Ninguém precisa ser forte o tempo todo, ninguém precisa fingir que tá bem. Se você não tá bem, tudo bem, é só buscar ajuda e se cuidar, tá? E agora, diante disso tudo, dá pra você ter uma noção do quanto o perfeccionismo ele é prejudicial e do quanto a gente precisa se dar conta disso. E não permitir que ele molde a nossa forma de viver. Ele não é um defeitinho, tá? Ele é realmente algo muito, muito, muito sério. Infelizmente, eu não tenho uma receita de bolo para você copiar e deixar de sofrer com tudo isso. Aliás, eu também estou bem longe de ser curada em relação a isso. É um processo muito longo, passinhos de formiga. Realmente com ajuda não conseguiria cuidar disso sozinha, mas realmente estar aqui falando com vocês hoje é para abrir os seus olhos, porque talvez você não tenha percebido que você sofre disso ou que tudo isso que você tem vivido parte do perfeccionismo. Quanto é importante o autoconhecimento, porque quando a gente se conhece, a gente sabe dos limites aonde a gente pode chegar. A gente sabe controlar os nossos sentimentos, as nossas emoções, e a gente sabe procurar ajuda quando a gente precisa. A gente não fica negligenciando aquele problema. A gente sabe que a gente tá com problema e vai lá atrás e cuida. E é pra isso que eu também estou aqui. Se você tem esse problema, você precisa ter consciência dele pra buscar ajuda, tá? Acho que o primeiro passo da cura de qualquer ser humano em relação a qualquer coisa na vida é entender que ele tem esse problema e que ele precisa de ajuda. E por isso que eu tive essa necessidade de vir aqui falar com vocês, para incentivar vocês a não só se autoconhecer, mas também partindo do momento que você entende que você tem um problema e que precisa ser resolvido, que você não consegue fazer isso sozinha, você buscar uma ajuda. E para mudar, é preciso se esforçar. Não ache que sentar e esperar cair do céu é suficiente, porque não é. É preciso ir atrás e fazer a sua parte. É claro, Deus vai fazer a dele, e eu sinto o quanto Deus tem cuidado de mim nesse tempo, né? O quanto Deus tem trabalhado em mim. Esses livros que eu tenho lido, uma coisa que eu acho que eu não compartilhei com vocês, é que sempre antes de eu ler um livro, eu oro sobre.
Eu peço para que Deus me direcione a comprar um livro que vai me ajudar naquele momento, que Deus vai usar aquele livro para tratar algo em mim. E nesses meses que eu tenho lido sobre o perfeccionismo e visto tanta coisa importante que precisa ser tratada em mim, é através desses livros, é através da minha iniciativa de buscar ajuda e conhecimento. Então, eu quero, através desse podcast, mostrar para você, se você está sofrendo com esse mesmo problema, lógico, busque ajuda, busque estudar sobre isso, se autoconhecer. Mas, por favor, não negligencie o seu problema, não deixe de lado. Se você sofre com sentimentos de rejeição, se você se compara demais, se você sente medo de tudo o tempo todo, se você sente culpa de tudo, culpa se você está descansando, culpa se você está trabalhando demais, culpa se você limpou muito a casa e perdeu de ficar com seu filho, ou culpa se você não limpou a casa para ficar com seu filho. Se você sente vergonha de tudo, vergonha de falar, vergonha de sair, vergonha de se posicionar, vergonha de tudo e de todos. Se você tem um auto-julgamento sobre você, sabe que você se critica o tempo todo, que você tá errado, que você não fez isso, aquilo. E se você sente a necessidade de aprovação, se você sente que alguém precisa te aprovar para você ser feliz. Por exemplo, eu só vou me sentir bem vestindo essa roupa se as minhas amigas disserem que eu estou bem com essa roupa, né? Eu só vou me sentir bem falando sobre esse assunto se todo mundo ir lá e me aplaudir. Então, se você tem algum problema, né, com essas coisas, pesquisa um pouco mais a fundo no seu coração, nas suas atitudes, para ver se você não sofre com perfeccionismo. E, por favor, leia esses livros que eu indiquei pra você, que realmente vai ser transformador na sua vida, assim como tem sido na minha. Como eu disse, eu não fui curada disso, eu estou no processo, mas assim como eu gosto de compartilhar tudo que eu aprendo e que faz diferença na minha vida, eu tô compartilhando aqui. Esses 2 livros, A Coragem de Ser Imperfeito e o Autocompaixão, são essenciais para você começar a buscar cura em relação ao perfeccionismo e transformação de vida para viver uma vida mais leve. E é lógico que eu não posso deixar de citar a terapia. Por último, e não menos importante, busque a Deus, né? A palavra de Deus está aqui para trazer transformação e cura nas nossas vidas. E que em nome de Jesus você seja transformado, você seja guiado a um caminho de autoconhecimento e transformação como nunca antes. E até o próximo podcast.